paz e graça para você ligado nessa programação aí com grande alegria, que começamos mais uma edição do seu programa diário de reflexão, entrevistas e debates. E hoje o assunto não pode ser mais discutido. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Qualquer aspecto ligado à escatologia sempre gerou e sempre vai gerar discussão. Isso é ponto pacífico. Agora, dentre os assuntos ligados à escatologia, que é o capítulo da teologia que trata das últimas coisas, né, do fim do mundo, as 70 semanas de Daniel são um carte. Elas sempre demandaram muita discussão e muita divergência na interpretação. Primeiro porque o livro de Daniel já é um livro, pelo menos na parte profética, suscetível a várias discussões, a vários debates. Não é um livro sui generis, vamos chamar assim. Segundo, porque nesse trecho em que se tratam das 70 semanas, nós temos dificuldades naturais para entender o que o texto está dizendo. Qual é a mensagem, digamos assim, natural dele? Isso já é difícil de se perceber. E como é um livro profético que muitos entendem projetar aspectos históricos ligados ao fim dos tempos, ao desfecho da história desse mundo, aí é que suscitam mais debates aí. Em linhas gerais e muito mais, alguns interpretam as 70 semanas de Daniel como um esquema cronológico, onde Deus revelou ao seu vidente, né, inclusive a duração de determinados períodos ligados ao fim dos tempos. Sobretudo, a grande tribulação, né? Uma semana de anos em que o anticristo iria reinar e o povo de Israel, os judeus, é que seriam martirizados por terem reconhecido Jesus como Messias e por se oporem aos governos do anticristo e do falso profeta. Outras correntes entendem que as 70 semanas de Daniel se referem não necessariamente a esse período de tempo, muito menos aos judeus convertidos a Jesus que marcam o fim dos tempos. Enfim, você vai ter a oportunidade de ouvir dois especialistas de peso, né? Dois homens de Deus, consagrados, que têm a Bíblia como palavra inerrante e regra única de fé e prática, mas que têm pontos de vista diferentes em relação a esse tema. Ouça os dois e tire as suas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje nós vamos ter apenas dois convidados, dispensamos o seminarista, porque o assunto requer muito mais tempo do que o programa já tem. E como nós temos os anúncios, etc., então, para que eles tenham mais tempo, ou para que eles tenham menos problemas com o tempo, tem só os dois. Conosco, mais uma vez, o reverendo Leandro Antônio de Lima, que você já conhece aqui do programa. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor de teologia no Seminário José Manuel da Conceição, entre outras atribuições, incluindo as de escritor. Reverendo Leandro, paz e graça, obrigado por ter vindo. Graça e paz, é um prazer estar outra vez. E a igreja que o irmão está pastoreando, onde fica? A Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, fica lá próximo ao Largo 3 de Maio, aqui na região de Santo Amaro mesmo, é Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez 289. Também dou aula no JMC, como o irmão disse, e atualmente, só porque é novidade, eu estou começando a dar aula também no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. No Mackenzie. No Mackenzie, exatamente. E o irmão trouxe algumas obras aí, né? Trouxe sim. É o livro de ficção, não? Também. Então mostra aí. Vamos mostrar. Ele faz de tudo, ele escreve ficção, ele escreve teologia, tem um livro de teologia sistemática. Eu vou mostrar então rapidamente aqui. Ali, ó, na câmera 2. Esse aqui é um material, são revistas para a escola bíblica dominical.
Pode ser usado em grupos de estudos também, material de teologia, mas acessível, em linguagem acessível para as pessoas. Se alguém quiser, o meu e-mail está lá no site do programa, pode entrar em contato comigo, o material que estou disponibilizando aí para as igrejas do Brasil. O ficção, como já foi mostrado, é esse livro aqui, chamado Olam. Olam significa eternidade, uma palavra hebraica, né? Esse livro está nas redes, aí é só procurar Saraiva, onde quiser com esse nome, digita lá Olam com M e você vai encontrar. O nome está um pouquinho diferente, porque eu usei aqui o sobrenome da minha mãe, né? Mas fui eu mesmo que escrevi e está aqui à disposição. E muito bom para jovens, para quem gosta de ficção do tipo O Senhor dos Anéis. Exatamente. Né? É bem naquela linha, muito instigante. Obrigado, reverendo Leandro. Eu que agradeço. Do outro lado, estreando no Vejam Só, pelo menos até onde eu sei, é a segunda vez. Então, voltando ao Vejam Só, pastor Davi Paulinetti, da Igreja Bíblica de Jundiaí. Como é que vai, pastor Davi? Paz e graça, seja bem-vindo. Graça e paz. Estamos muito bem, estamos lá na Rua Ataúfo Alves, número 83, no Jardim Santa Rita, lá em Jundiaí, a Igreja Bíblica de Jundiaí. É uma igreja de linha mais batista ou mais pentecostal? Como é que é? Mais batista. Mais batista. Alinhado com os fundamentalistas, não? Exato. Na linha das Bible Church americanas. Ah, perfeitamente. Muito bom. O senhor pode repetir o endereço, por favor? Rua Ataúfo Alves, número 83, Jardim Santa Rita. Telefone 4522-2669. Fica perto do centro, ali em Jundiaí? Fica perto do Campo do Jundiaí, ali na Avenida dos Imigrantes, é uma travessa. Tá, muito bom. Muito obrigado pela presença do irmão, que, como você já deve estar adivinhando, vai representar o pensamento dispensacionalista, porque o reverendo Leandro é velho conhecido nosso como aliancista, entre outras coisas. Certo? O senhor é dispensacionalista há quanto tempo? Estamos aí já há uns 30 anos. Muito bem, você viu aí, os dois convidados são de peso e vão nos ajudar a dirimir pelo menos algumas das dúvidas que nós temos sobre esse assunto difícil, né? Por isso, nós não vamos ter matéria de abertura, é um assunto muito complicado para uma reportagem, né? E suscita muita confusão. Vamos direto para a enquete, que é a seguinte: você entra em vejamsó.com.br e vota lá. Quanto à grande tribulação, você crê que, primeira resposta, durará 7 anos, nos quais os judeus convertidos a Jesus serão seriamente perseguidos. Por que os judeus convertidos a Jesus? Porque os cristãos terão sido arrebatados, não estarão mais na terra. Então, os judeus vão se converter e eles é que vão ser perseguidos pelo anticristo. Em linhas gerais, é a posição dispensacionalista essa resposta. Segunda resposta para a mesma pergunta quanto à grande tribulação. Será marcada por violenta perseguição aos cristãos. Então, eles não foram arrebatados, eles estão por aqui, pelo menos por algum tempo. E terminará com a volta de Jesus. Então, a grande tribulação termina com a volta de Jesus e os cristãos, judeus ou não, estarão aqui tendo que se haver com o anticristo e o falso profeta. Em linhas gerais, é a posição amilenista. Resposta. Terceira, que é a minha, não sei. Eu não sei e não sei mesmo. Nunca soube e espero aprender alguma coisa hoje aqui. Ou nenhuma das anteriores. Vote e você estará habilitado para o sorteio que nós faremos ao final da edição desse programa. Tá bom? Combinado? Fala na primeira fala, depois o reverendo Leandro, no próximo, falar a posição dele e depois vocês vão poder fazer perguntas um para o outro, enfim, e vamos elucidar a questão. Em linhas gerais, pastor Davi, o que é que significam as 70 semanas de Daniel do ponto de vista do senhor? Muito bem. De acordo com o texto aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O texto está no capítulo? Capítulo 9, versículo 24 de Daniel. Tá. Essas 70 semanas, elas se estabelecem com relação ao povo de Daniel, que é Israel, e a santa cidade, que é Jerusalém.
Daí aquela questão da enquete de ser os judeus. Tá? E a razão de ser, a natureza da 70ª semana é de ira, é de julgamento, é de treva. Para isso eu gostaria de destacar um texto indo para Apocalipse, né? Mostrando com isso já esse aspecto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Então, aqui está demonstrando algumas coisas importantes. Primeira, que a igreja seria guardada da hora da provação, mostrando aqui o arrebatamento. Por quê? Porque ele seria guardado da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, mostrando a tribulação, a 70ª semana, que falta se cumprir, de ira de Deus sobre a terra. Quando nós adentramos a tribulação, isso já no capítulo 6 do Apocalipse, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trombeta, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então aqui nós vemos o início da tribulação, onde Jesus, o Cordeiro de Deus, abre o primeiro selo, e a primeira ira, o primeiro selo da ira é aberto. E aqui nós vemos o anticristo surgindo, dando início à tribulação, o iníquo, citado lá em 2 Tessalonicenses. Né? Muitos confundem esse texto aqui com Apocalipse 19, que se trata da segunda vinda de Jesus. Mas aqui não se trata disso. A única coisa em comum que há entre um texto e o outro é só cavalo branco. Os cavaleiros são diferentes. No cavaleiro do capítulo 19, está falando que é Jesus, claramente Jesus, porque em sua cabeça há muitos diademas. Aqui, esse cavaleiro ele tem uma coroa que lhe foi dada, e essa coroa aqui é Estéfanos, coroa de louro. E ele saiu vencendo para vencer. Então, ele está tendo uma iniciativa com o cavalo branco de pacífica, onde nós podemos daí cruzar com os textos de Mateus 24 e ver toda a campanha do anticristo inicialmente, fazendo uma aliança para enganar a muitos. Então, pastor Davi, para deixar bem claro para o telespectador, as 70 semanas de Daniel são um esquema cronológico e para o nosso tempo, 69 semanas já se cumpriram. 69 semanas já se cumpriram. 69 semanas de anos, né? É bom que se diga isso. De anos já se cumpriram e estamos num intervalo. Nós não estamos no intervalo. Nem na 79ª e nem na 70ª. Porque tem um hiato. Tem um hiato que é a igreja. Que é a Era da Graça. Isso. Então, quando Jesus veio, ele veio na 69ª semana. Isso. Voltando para o texto lá de Daniel, isso deixa claro. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, isso daí a gente pode verificar lá em Neemias, no capítulo 2, até ao ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Certo. O ungido, Jesus Cristo. Ungido é Cristo ou Messias, né? Messias. Então, 69 semanas até a vinda de Jesus. Aí você tem valo, e na história, para o início da 70ª semana, que na interpretação que o irmão nos explicou, fazendo ligações com os textos de Apocalipse, é a grande tribulação. Exatamente. Então, que é a grande discussão das 70 semanas é justamente a 70ª. Né? O que é essa 70ª semana? Então, é a grande tribulação. Exatamente. Da qual a igreja não participará, porque terá sido guardada, conforme Arrebatada. Apocalipse capítulo 3. E aí os judeus convertidos é que vão se haver com o anticristo. É isso? Exatamente. É isso mesmo? Exato. Então, tá bom. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou
pedir ao reverendo Leandro, daqui a pouquinho, para colocar a posição dele. Ele vai ter também todo o tempo para explicar, e aí a gente começa o debate para valer. Muito bem. Estamos de volta com o programa Vejam Só, que está discutindo hoje a questão das 70 semanas de Daniel, tema sugerido pelo... Por quê? Cadê? Marcos Dias Santos, de Osasco, na Grande São Paulo, vai ganhar esse presente da produção do Vejam Só. Né? É uma fonte para a espiritualidade, um livro do Alcindo Almeida, o reverendo Alcindo Almeida, publicado pela Abapress. Esse livro é uma coletânea de meditações muito útil para você começar o dia ou terminar o dia. Você que publica boletins e precisa de meditações, aqui tem bastante sugestão boa para você, gente da Abapress. E se você quiser sugerir temas para o programa, entra na aba vejamsó.com.br, no site vejamsó.com.br, aba sugestão de temas. O seu tema foi pautado, você ganha um presente da produção. E, engraçado, o Marcos Dias Santos fez a sugestão dele pelo Twitter, que é outra fonte para você mandar sugestão, críticas, sugerir convidados, tá? Marcos Dias, obrigado por nos acompanhar no Twitter, o endereço está aí, @programa Vejam Só. Bem, todo mundo quer ouvir agora o reverendo Leandro Antônio de Lima, que ouvimos atentamente o pastor Davi Paulinetti, da Igreja Bíblica de Jundiaí. Ele explicou a posição que é a mais difundida no Brasil, que é a posição dispensacionalista. O reverendo Leandro Antônio de Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, autor de teologia sistemática, aficionado dos temas da escatologia, tem uma posição diferente. Como é que eu nem sei qual é. Como é que vocês veem a questão das semanas? Eu sei que vocês são aliancistas, né, e amilenistas. Como é que fica o livro de Daniel nessa história? Muito bem. Olha, esse é um dos temas mais difíceis, mais complexos de se abordar. E ao fazer essa abordagem, eu já quero deixar essa ressalva, né, dizer que nós não pretendemos ser senhores do saber, não podemos dizer que compreendemos tudo. E esse texto, especialmente, é um texto bastante difícil, com algumas particularidades que criam problemas para qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo, okay? Seja lá qual for. Bom, vejamos então o que diz o texto. Ele fala aqui, olha, para o profeta Daniel: você precisa saber de uma coisa, desde a saída, o verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Fez uma divisão aqui nas 70, né? Primeiro 7 e 62, e claro, deixou a uma lá, que é a mais complicada aí da história. Bom, quais são as possibilidades? A primeira possibilidade é de considerar que esses números são simbólicos, eles não são literais. Essa posição é que elimina qualquer dificuldade, porque uma vez que eles são simbólicos... Pode simbolizar qualquer coisa. Então a gente não tem a obrigação de ficar calculando, pegar a calculadora, né, e ficar fazendo as contas para ver se encaixa. Tá? Então essa posição é uma posição que tem essa grande vantagem, certo? Qual outra possibilidade? Então agora indo mais para o campo da literalidade, entendendo que esses números são literais. Quando que aconteceu o decreto para que Jerusalém, ou o templo, fosse reconstruído? Aconteceram vários, pelo menos 3 decretos, né? Um lá com Ciro, já ainda no 6º século, que fica muito difícil de conseguir encaixar os 490 anos nessa história, né? Levando em conta, né, como o irmão pastor Davi disse, que são 70 anos mesmo. Isso é outra dificuldade, porque o texto fala assim, 70 setes. Ele não diz 70 anos, ele diz 70 setes. 70 semanas. Não, 70 setes. O texto original fala 70 fala isso. setes. 70 setes estão determinados sobre o teu povo. Mas na nossa versão fala semanas. Semanas, porque é a interpretação mais possível, né? Entendi. Que seja de fato... Os 7 são semanas. Já que 7 dias na semana, né? Então a possibilidade é que sejam de fato 70 semanas. E que sejam de anos também, porque existe alguma base, né, para sustentar que sejam então de fato 70 semanas de anos. Mas isso tudo já é interpretação, porque literalmente o texto fala 70 setes.
Certo. Mas eu estou cedendo aqui achando que podem ser mesmo 80 semanas de anos, o que daria então 490 anos, ok? Certo. Vamos então para a literalidade. Bom, lá o primeiro decreto de Ciro não pode ser porque é lá em 580 alguma coisa, então a somatória vai chegar no ano 100 e alguma coisa antes de Cristo, não dá. Qual outra possibilidade? O ano 457 antes de Cristo, houve o primeiro decreto de Artaxerxes, permitindo então que Esdras, né, retornasse e iniciasse as reconstruções, bem incipiente ainda, mas retornasse. Essa data tem alguma vantagem, por quê? Porque se pensar que, então é 457, aí nós temos os primeiros sete, né, que dá 49 anos. Então aí seria o tempo de Neemias, em que ele vai reconstruir com muita dificuldade, como parece que o texto está sugerindo isso, né? Olha só, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, parece mesmo, os primeiros 49 anos seriam lá desse decreto de 457 até aproximadamente o ano 408, que é quando então Neemias vai reconstruir de fato a maior parte lá do templo. E aí mais as 62 semanas faltantes, chegaríamos provavelmente ao ano 27 depois de Cristo. 27 depois de Cristo daria aí esses 483 anos, né? Certo. Que faltariam os 7 para os 7 finais, esses últimos Mas 7. 27 é uma data boa. É muito boa, por quê? Porque seria provavelmente o início do ministério público de Jesus, né? O começo do ministério público de Jesus. Ok, qual a outra possibilidade de interpretação? É que o decreto não seja o de 457 a.C., o primeiro que o Artaxerxes deu, mas o segundo, que foi em 444 a.C., quando então o Neemias, lá no capítulo 2, chora perante o rei e tal, e o rei diz, por que está triste, o semblante e tal? Ele fala, que meu povo está destruído, a nação está destruída, Israel está acabado, o que você quer então? E aí o rei autoriza, mas aí não tem um decreto escrito. Aí só tem uma autorização para que o Neemias, então, voltasse e reconstruísse. Muito bem, do ano 444, se nós somarmos, então, 69 semanas de anos, nós chegaremos ao ano 33 depois de Cristo pelo calendário lunar. A outra conta é pelo solar. Isso é um problema também. Por quê? Porque os judeus usavam o calendário lunar e não o solar. Essa conta aqui é pelo solar, então chegaria ao ano 33 depois de Cristo. Aí provavelmente seria a data da crucificação de Cristo. É uma data possível, talvez Jesus tenha sido crucificado no ano 33 depois de Cristo, mas não tem como provar isso. Porque então Jesus, na verdade, só para lembrar aqui de cálculo do calendário que nós seguimos, né, que tem 4 ou 6 anos a menos da nossa história, então Jesus teria sido crucificado com 37 anos. E a tradição fala que ele morreu com 33. Com 33. Então, percebe, todas as posições têm dificuldades. Nenhuma delas é livre, é perfeita, aqui encaixou tudo, fechou tudo, todas têm dificuldades. Mostrando que nós devemos ser humildes e dizer que nós não compreendemos perfeitamente. Então, qual é a minha interpretação até aqui desses aspectos? É que esses números foram revelados de uma maneira simbólica, né? 70 semanas de anos, aproximadamente isso. Então, aproximadamente, desde o decreto para construir Jerusalém, seja ele qual for, até a vinda de Cristo, 69 semanas, ok? Então, uma interpretação que mescla elementos de simbolismo com historicidade, porque de fato Jesus Cristo veio, é histórico, o evento, o nascimento de Jesus é histórico, então em algum lugar o ungido veio, nasceu, viveu e fez a obra da salvação. Então, o meu primeiro ponto de interpretação seria esse. E isso já dá um destaque aqui fenomenal, principalmente para aqueles que ainda têm dúvidas a respeito da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada. Olha aqui, olha, 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo está sendo dito, aproximadamente aqui, ou o dia em que Jesus começou o seu ministério público na Galileia, ou o dia em que ele foi efetivamente crucificado. Então, mostrando mais uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada. Deus é o Senhor da história. Que Deus é o Senhor da história, né? E apontando para o maior evento de todos,
que é a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, o ungido, que veio para fazer isso aqui, o texto fala, olha, expiar o pecado, né, trazer a eterna, realizar a obra da salvação. Muito bem, mas ficamos com a última semana. Que até agora o senhor não falou nada dela. Ficamos com a última semana. Muito bem, quando que é essa última semana? Então, os nossos irmãos dispensacionalistas, eles adiam a última semana. Tem um hiato. Um baita de um hiato, 2000 anos pelo menos já, né? Então eles adiam essa última semana para o finzinho dos tempos, quando haverá então a vinda, né, na metade da semana do anticristo, e o anticristo então vai perseguir os judeus e os cristãos já teriam subido antes e tal. Bom, na minha opinião, né, qual é a dificuldade com essa posição? A primeira dificuldade é que ela faria uma coisa que parece impossível na Bíblia, saber exatamente o dia da vinda de Jesus. Porque se são 7 anos, assim que o anticristo pisar na terra, eu já sei. Daqui eu já sei o dia exato da segunda vinda de Jesus. Então eu posso cravar a data e dizer, a data é tal. Né? E isso, sabe, ninguém conhece o dia da segunda vinda de Jesus. Mas a maior dificuldade é outra, no meu entendimento. É que não há nada no texto, absolutamente nada no texto, falando de um lapso. Falando de um adiar, que aquela última semana foi jogada para o fim dos tempos. Não há nada, o texto segue a leitura mostrando a continuidade, né? Ele diz aqui, então, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Veja, depois das 62 semanas, não durante as 62, depois. Se é depois, já é na 70, já é na 70ª, já é na última semana. Depois das 72 semanas, das 62 semanas, e já foram 7 lá atrás, né? 62 mais 7, não se perca nas contas, 69. Né? Então, depois das 69, total, será morto ungido. Então, ele não morre na 69ª, ele morre na 70ª semana. Então, a 70ª semana não é adiada para o fim dos tempos, ela começa lá. Ela começa com a Mas morte aí nós temos um problema do ungido. grande. Qual mais? Qual mais? O texto que o irmão acabou de ler diz que no meio da semana vai surgir o anticristo. Ele teria que ter surgido nos tempos de Jesus. Muito bem. Então aqui nós podemos dar margem para apresentar o que é a posição amilenista. Né? A posição amilenista entende que o milênio não vai começar no futuro, mas começou com a ressurreição de Cristo, com a vinda de Jesus. Ali começou também, então, a 70ª semana de Daniel. Ela começa ali. E ela, então, é simbólico, né? Uma mescla de simbolismo com historicidade, né? Não é solto no ar, não é só simbolismo, é um simbolismo, mas que tem fundamentação histórica. Então, a 70ª semana começa com a ressurreição de efetivamente, ou com a morte de Cristo. Né? Ele inaugura a 70ª semana. Ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, manda o Espírito Santo, e inicia, portanto, todos esses eventos iniciam a 70ª semana, que vão até o fim, até a segunda vinda de Jesus. Na metade dessa semana, o anticristo vem. Eu concordo. Ele vem na metade, porque 3 anos e meio aqui de aliança com muitos, então o evangelho sendo pregado em toda a terra, em todas as nações. Na metade da última semana, o anticristo vem. Ok, então só aqui uma curiosidade. Se fosse hoje, né? Se fosse hoje, então, estamos no ano 2000, então se ele viesse hoje, teoricamente ele teria que ficar 2000 anos. Né? Quem aguentaria? Que é metade da semana. Mas quem aguentaria? Ninguém. Ninguém. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, a primeira meia semana, que é o que Daniel fala, não falo da segunda, eu só falo da primeira, da aliança com muitos, que é, no nosso entendimento, a pregação do evangelho a todo mundo, fazendo aliança e salvando as pessoas. Essa é grandona, é meia semana inteira, mas aquela última, Deus abrevia, por causa dos eleitos. Então, quando ele permite a vinda do anticristo, não vai para ficar o mesmo tempo que a igreja pôde pregar o evangelho. É aquele período curto, os 1.260 dias, os 42 meses, tal. E qual é a minha fundamentação bíblica para dizer que a última semana, ou o fim dos tempos, já começou lá no advento de Cristo, na primeira vinda de Cristo? É a interpretação de Pedro no dia de Pentecostes. Quando desceu o Espírito Santo, começaram a falar nas línguas das nações, dos outros povos. Aí perguntaram para ele, vocês estão bêbados? Estão falando em línguas estrangeiras? Aí o Pedro disse, não. O que aconteceu aqui é um cumprimento da profecia de Joel. E o que foi que Joel disse?
nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro falou, cumpriu agora. Então, os últimos dias começaram. Eles vão começar ainda? Eles começaram no dia do Pentecostes. Os últimos dias, a última semana que Deus está dando chance ao mundo de conhecer o Evangelho, até que, por fim, o anticristo venha e Cristo volte. Então, resumindo a posição do reverendo Leandro, as 70 semanas tem 69 semanas mais ou menos cronológicas, literais, e a 70ª semana é uma semana simbólica de duração indeterminada, que representa os tempos do fim, da coroação de Jesus como Messias, por meio da obra redentora no Calvário, até a sua volta. Isso? Exatamente. Então é a história da igreja. A 70ª semana é a história da igreja. Na posição dispensacionalista, a 70ª semana é a grande tribulação. Certo, pastor? Muito bem. Isso posto, você ouviu as duas posições. Pastor Davi Paulinetti, o senhor não mudou de ideia ouvindo o reverendo Leandro? E por quê? Muito bem. Como esperava, a forma de ser interpretado o texto é diferente. É diferente porque temos método de interpretações diferentes. Eu estabeleço um método literal de interpretação e o irmão um sistema alegórico. Sendo que as 69 semanas, no meu entender, partiu de Neemias, capítulo 2, com Artaxerxes, tá? No ano 444 a.C., aonde o ungido se apresenta na entrada triunfal em Jerusalém. Esse método literal, usado nas 69 semanas, deve ser usado na 70ª semana. Ela também deve ser interpretada literalmente, uma vez que os textos foram todos voltados às 69 semanas para Israel. Então, a 70ª semana também o deve ser. Outra coisa, só um Deus onisciente poderia prever a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém com mais de 500 anos profetizados. Nisso vocês concordam? Sim. As 70 semanas, elas estão totalmente ligadas a Israel, tanto que todos os textos que falam da tribulação não citam a igreja. Na 70ª semana, nós temos uma chave cronológica para todas as profecias do Novo Testamento, em especial Mateus 24 e Apocalipse 6. Mateus 24 e 25, que é um resumo do período da tribulação, e Apocalipse 6, onde se inicia a tribulação. A abertura dos selos. Exatamente, onde nós podemos fazer não só uma identificação do cavaleiro, que é o anticristo, como também podemos fazer uma identificação dos selos com Mateus 24. Então, essa identificação personaliza o cumprimento de um no outro, uma vez que ambos estão relatando o mesmo fato. Daniel 9:26, pela forma como o irmão tratou, está sendo ignorado que o fato que lá está falando depois das 62 semanas. E não na 70ª semana. Então, nós não estamos na 70ª semana. Explica um pouquinho melhor isso aí que eu não entendi, irmão. Lá, ele cumpriu-se as 7, mais as 62, as 69 semanas. E o texto fala, depois das 62 semanas, foi morto ungido. Depois. Certo? Mas não falou que na 70ª semana. É diferente. Não é uma questão de lógica? Não é questão de lógica, porque tem um intervalo claro entre a 79ª e a 69ª e a 70ª. a 70ª. Mas onde que está a clareza desse intervalo no texto, irmão? A clareza do intervalo, vamos lá para Daniel. Isso, pega lá. Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é o texto de Neemias, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ó 26.
Depois das 62 semanas, está morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, aqui está havendo um parênteses, assim como nós vemos em outras profecias. Por exemplo, Isaías 9,6. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Isso aconteceu. O governo está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe Pai da eternidade. Pai da eternidade, príncipe da paz. Muito bem. Essa segunda parte, Jesus não está governando. Isso será estabelecido, esse reino, na segunda vinda. No milênio. No milênio, no reino milenar. Então, existe um parênteses entre o versículo 26 e o 27, que nós vamos entrar agora. Nós estamos dentro do parêntese. Daí no 27, olha, ele, que é o príncipe que há de vir, o iníquo, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Agora nós já entramos na semana. Está percebendo? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então é muito importante esse texto para todo o sistema cronológico, porque não tem como entender Apocalipse, Mateus 24, sem haver uma compreensão desse texto de Daniel. Então, as 70 semanas, como eu falei no início, são uma espécie de chave hermenêutica para a compreensão cronológica do esquema de profecias do Novo Testamento. Uhum. É isso? Exatamente. Tá bom. Exatamente. Lembrando que o próprio Senhor Jesus, ele trabalhou com a explicação disso. Lá em Lucas capítulo 19, deixa eu ver aqui, 19:42. E dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Então, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não foi triunfal. Porque a nação de Israel não o conheceu como nação, a ele como Messias, somente os discípulos. Mas não teve uma multidão lá recebendo Jesus? Os discípulos, não a nação. Não a nação. Por isso que quando Jesus é chamado a atenção com relação a toda aquela situação que estava sendo criada, do barulho daquela situação, e Jesus falou: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Agora, por que as pedras clamarão? Pedra não vai falar. Aí está se tratando de um costume da época, aonde quando se chegava uma personalidade real num lugar, se escrevia na pedra: esteve aqui. E aqui estava exatamente as pedras clamando o quê? O cumprimento de Daniel. A presença dele. E é isso que eles não estavam enxergando. Se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Não conheceram. Não perceberam esse momento. As autoridades, o senhor está falando? Como nação, as autoridades judaicas. Então, como nação, não aconteceu. Tá. Né? Eu sei que o senhor tem mais coisas para falar, mas vamos ouvir o reverendo Leandro, né? Vamos e aí, lá. O senhor se convenceu com a explicação do pastor Davi? Por que o senhor continua na sua posição? Vejam só. Vejam só. Se eu faço alguma crítica aqui, a posição, obviamente, não é ao irmão pastor Davi, né? Pessoa muito simpática, amável. Eu estou na posição dispensacionalista. Então, que também não é uniforme, né? Não, tem muitas variações. Tem o velho, tem o novo, enfim. Mas no Brasil só conhece o velho, né? O velho dispensacionalismo, muito poucos conhecem o novo. Então, observe, há uma tendência no dispensacionalismo de ser tão fechado na sua interpretação, tão certo de que isso é verdade, que vai para a Bíblia e empurra para dentro da Bíblia o significado que quer, né? Não há nada no texto falando de intervalo entre a 69ª e a 70ª. Não há nada falando de intervalo. Mas o movimento dispensacionalista está convencido de que tem. Entendeu? Que vai, a última semana é o fim, lá no final. Então, vai sempre Porque senão encontrar... não encaixa, reverendo. Tem que tentar encaixar, né? Mas não há necessidade, eu acabei de mostrar, se nós interpretarmos essa passagem de maneira simbólica, né? Não mas simbólica... aí como é que o senhor mistura?
solta no ar. Só para explicar, o telespectador está perguntando. Tá, mas o sensacionalismo é mais literal, porque pega todas as 70 semanas literalmente. Aí o senhor pegou 69 literalmente, historicamente, né? E uma o senhor deixou simbólica. Não, deixei todas simbólicas, porque o número 69 semanas não encaixa. Não dá, não dá na entrada triunfal de Cristo. É simbólico, mas é mais histórico, né? Tem uma Chega bem fundamentação. perto e tal. Tudo bem, mas não é exato, né? Não tem, a conta não fecha. De 444 até a entrada triunfal de Jesus, não dá o número certo. Na verdade, no calendário lunar vai para 33 depois de Cristo. Já estava morto há alguns anos. Certo. Então, há 6 anos. Pelo menos. Então não encaixa, mas o sistema faz encaixar. Porque tem que encaixar. Né? Então, o sistema dispensacionalista faz isso, ele encaixa, nem que tem que empurrar para dentro do texto. Então, assim como as 69 semanas anteriores não são literais, né, elas têm um sentido de um período de tempo específico entre a reconstrução de Jerusalém e a vinda de Jesus, né, que são esse período de 69 semanas, também a última semana é simbólica, da mesma maneira. Nada impede que a duração dela seja maior. Eu acabei de mostrar que Pedro disse que os últimos dias começaram com a descida do Espírito Santo. Ali começaram os últimos dias. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que o pastor Davi abordou um aspecto em que vocês foram muito divergentes, bastante. Na fala do senhor, quando o senhor explicou o sistema, a 70ª semana como uma figura da era da igreja, o senhor mencionou que o acordo com muitos representava a pregação do evangelho a todo mundo, portanto uma coisa positiva. Isso. Já o pastor Davi Paulinetti diz que esse acordo é feito pelo anticristo, portanto uma coisa extremamente negativa. Aí, o senhor quer explicar para depois ele falar? Perfeito, porque o verso 27 fala assim: ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Falou de duas pessoas lá em cima. Falou do ungido, do príncipe, que seria aqui um príncipe com P maiúsculo, né? Que é Jesus. E de um outro príncipe, que talvez seja uma referência mesmo ao anticristo. E depois fala ele, não define. O texto, gramaticalmente, é impossível dizer se esse ele se refere a Cristo ou se refere... Sério? É impossível, gramaticalmente. Não tem como. Né? No texto hebraico não tem como, é impossível definir, porque ele diz assim, é como se eu dissesse aqui, e eu falei com o Weber e falei com o pastor Davi. Aí eu falo, sabe, ele me falou tal coisa. Ele quem? Pode ser qualquer um dos dois. O Davi, você foi o último que você mencionou. Se você é o mais importante, da história, é você, pode ser você. Porque o nome maior que fica é o seu. Mas não é o caso, não estou fazendo uma comparação mas aqui. em português fica muito forte a ligação com o anticristo. Mas português é português. Né? A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico. Então, esse texto, gramaticalmente, não tem. Os estudiosos não conseguem definir. É questão de interpretação. Então, o dispensacionalismo interpreta dizendo, ele é o anticristo. E nós, os amiles, dizemos, ele é Cristo, que está fazendo aliança com muitos. Ele levantou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado a favor de muitos, para a remissão de pecados. E aí, o ponto central divergente. Observe que o irmão interpretou o cavaleiro branco do primeiro... Posso já antecipar? Pode, claro. O cavaleiro branco do primeiro selo, quando Jesus, o cordeiro, tira o primeiro selo do livro e libera a primeira ação, ele disse, é o anticristo. Né? Nós entendemos que não pode ser o anticristo. É a pregação do evangelho. É a pregação do evangelho em todo mundo. Não é o Cristo. O próprio Cristo está abrindo os selos. E como o irmão mesmo disse corretamente, o Cristo volta no capítulo 19, quando ele volta glorioso para todo o olho o ver. Né? E assim sempre que Jesus volta, todo olho o verá, nunca escondido. Então, quando Jesus Cristo abre o primeiro selo e libera o cavaleiro branco, o que é isso? Isso é o mesmo que ele disse aos apóstolos após a sua ressurreição. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus Cristo não está esperando para estabelecer o reino, ele é o rei. Toda autoridade, ele disse, me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, eu estou com vocês todos os dias. Então, liberar o primeiro selo significa dizer,
o Evangelho vai vencer. Ele sai por todo mundo, vitorioso e para vencer. Ninguém pode deter a pregação do Evangelho no tempo da pregação do Evangelho. Quando ela cessar, cessou por Deus. O homem que vai cessar. Então, por essa razão, nós entendemos que o Cavaleiro Branco não é o anticristo, mas é o próprio Evangelho sendo pregado. E por quê? Porque os capítulos 4 e 5 de Apocalipse descrevem a coroação de Cristo no céu. Ele sobe ao céu, o céu se prostra diante dele, ele pega o livro, entende? Ele é o governador, ele é o soberano. A primeira ação dele não é mandar vir o anticristo. A primeira ação dele é dizer, pode pregar o Evangelho em toda a terra. Nós vamos fazer o seguinte, o pastor Davi já vai contestar no próximo bloco, vai responder a essas questões, né, que foram colocadas aqui do reverendo Leandro. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só. Você já votou na enquete? A enquete de hoje é a seguinte, olha. Quanto à grande tribulação, você crê que durará 7 anos, nos quais os judeus convertidos a Jesus serão seriamente perseguidos? Segunda resposta, será marcada por violenta perseguição aos cristãos e terminará com a volta de Jesus. E a terceira, não sei ou nenhuma das anteriores. Voltando à enquete, você estará habilitado no fim deste bloco aqui. Eu vou fazer o sorteio do kit Jô Rezende. Pastor Davi Paulinetti. O pastor Davi você que sintonizou agora, acendeu o nosso convite, está explicando para nós, dentro do tema, a posição dispensacionalista, que, assim como todas as posições ligadas à escatologia, tem variantes. Ele não é o único a falar disso e, assim como também o reverendo Leandro não é o único a falar do aliancismo. Muito bem. Pastor Davi, o senhor ouviu, né, o reverendo Leandro ponderar e tal, e na questão do dispensacionalismo, o que eu queria saber do senhor é assim, por que uma ênfase tão grande no povo de Israel? Tanto é que na 70ª semana, pela visão dispensacionalista, ela é proferida para Israel e não para a igreja, até porque a igreja já terá sido retirada do mundo por essa visão e tal. Por que uma ênfase tão grande para Israel? Em Jesus não desfez a separação entre gentios e judeus? Bom, a separação se faz necessária, uma vez que são promessas diferentes. Para Israel, estão estabelecidas promessas através do pacto abraâmico, onde é prometido para a nação de Israel uma terra, que é a Palestina, uma descendência e um descendente, que é a nação de Israel e o filho de Davi, e bênção na terra com Jesus assentado no trono, isso só no reino milenar, baseado em 31, no novo pacto, né? Olhando que os pactos anteriores que eu citei é o pacto davídico e o pacto palestínico. Sim. Tudo isso apontando para o reino milenar, para Israel. Então, isso é uma promessa feita para Israel. Agora, para a igreja, são promessas celestiais. A expectativa da igreja é o arrebatamento. É uma pátria celestial, não uma pátria terrena. Então, são promessas diferentes. Mas deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. No milênio, nos 1000 anos que Jesus vai reinar lá de Jerusalém, nesse mundo, a igreja vai participar, não vai? Não é só Israel. Como noiva, daí já como rainha, na segunda vinda. Isso. Não, mas vai estar lá, vai estar aqui. Mas a promessa, não. Ela vai ter acesso. Ela vai ser corregente. Né? A promessa para a igreja é a Jerusalém celestial, além terrena. Me ajuda aqui. Eu sou crente, certo? Cristão, Sim. não sou judeu. Tal. Eu sou arrebatado. Isso. Vou para as bodas do Cordeiro. O mundo aqui se lasca na grande tribulação e eu estou lá nas bodas do Cordeiro. Por isso que crente gosta de comer, porque vai ter festa quando a gente chegar no céu. Fim dos 7 anos, a gente desce com Jesus, nas miríades lá de que fala Judas, para reinar com ele durante 1000 anos em Jerusalém. Isso, para ser corregente, como eu disse. Tá? Então nós vamos estar aqui, não lá. Vai ter acesso também.
A gente vai ficar... Exato, nós vamos estar em corpos como o dele. Não vamos ter essas limitações que temos hoje. Então, Israel que vai ser governado é o Israel terreno. Exatamente. E nós já estaremos revestidos do corpo celeste. Glorificado. Tá? Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, já respondendo já a colocação colocada anteriormente pelo pastor, ele fará aliança com muitos por uma semana. O irmão citou que não é possível fazer a ligação, mas ela é possível, porque o próprio Jesus faz em Mateus 24:15. Tá? Pode ler. Em Mateus 24:15, Quando ele fala... Quando virdes o abominável... Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Ele está citando o versículo 27 de Daniel 9:27. Né? Então, Jesus faz essa ligação. E com relação à semana, existem outras ligações. Quando nós pegamos demais textos que falam de 42 meses, de 1.260 dias, de um tempo, 2 tempos, mais meio tempo, todos eles estão confirmando a visão da semana em anos e em 3 anos e meio. Isso aí não entra num problema que o reverendo Leandro destacou, dizendo, bom, se é assim literal, então eu posso marcar a volta de Jesus. Basta aparecer o anticristo, eu sei que dali 7 anos Jesus está voltando. Isso. E quem é que vai ver? Porque a igreja foi arrebatada. Então a igreja foi arrebatada. Daí a gente entra em Mateus 24, que são os sinais da segunda vinda. Os sinais estão mostrando essa vinda. Os sinais estão estabelecendo esses anos. Os próprios sinais em Mateus 24. Eles apontam para a segunda vinda. Outro erro cometido hoje nas interpretações. As pessoas veem os sinais em tudo, quando os sinais não estão acontecendo em nenhum deles. Como assim? Porque os sinais são da segunda vinda na tribulação. Mateus 24. Mateus 24 Nenhum é deles está tribulação. acontecendo? Nenhum deles. Fome, guerra, terremoto, Não na dimensão que está na tribulação. vai piorar. Mas muito pior. O Né? senhor é bonzinho. Então, agora, vamos falar naquilo que liga o texto de Mateus 24, que está ligado pelo Senhor Jesus com Daniel, com o Apocalipse 6, que é o início da tribulação, mostrando que não pode ser o evangelho. O evangelho não pode ser juízo, não pode ser punição. O primeiro cavaleiro não seria a pregação do evangelho? Não, de forma nenhuma. Por quê, pastor? Porque se fosse evangelho, não seria uma punição, seria uma Mas tá escrito libertação. que é punição. Os outros cavaleiros eu concordo, mas o de branco não. Porque todos os selos são de juízo. A tribulação aponta juízo, ira. Ela não aponta em lugar nenhum uma bênção para a igreja foi arrebatada. Eu concordo com o senhor que a grande tribulação é o derramamento da ira de Deus, o reverendo Leandro e todo cristão concorda com isso. O problema é enxergar a grande tribulação em Apocalipse 6, certo, reverendo? Mas é isso que eu gostaria de explicar. Fala, Mateus reverendo Leandro, 24. Mateus 24 diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O anticristo. O anticristo, ele vai se passar pelo Cristo. Verdade. Tá? Lembrando que tudo isso aqui está se desenrolando partindo de uma pergunta dos discípulos, né? O que sucederão? Quando sucederão essas coisas? Isso, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, o primeiro cavaleiro está ligado aqui, o anticristo. O segundo cavaleiro no verso seguinte, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede e não vos associeis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O segundo cavaleiro, guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terceiro cavaleiro, fome, está aqui na sequência. Eis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, os mártires da tribulação. Que mártires são esses? A igreja foi arrebatada. Aqueles que vierem a crer no evangelho do reino. Durante o período. Vai voltar a pregação do evangelho do reino. Mas não, o evangelho do reino não é o nosso. Não. Nós cremos na salvação em Jesus Cristo. Para nós não está prometido um reino terrestre. Lembra do que eu falei dos pactos? Então o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é para os judeus.
É a mesma pregação de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Está aqui. O Messias está aqui. Mas tem duas Se arrependam. salvações, então? Não são duas salvações, são duas promessas diferentes. Como eu expliquei. Reverendo Leandro, me ajuda que eu não entendi nada. É que existe a necessidade no sistema dispensacionalista de fazer essa dicotomia entre Israel e igreja. Israel é uma coisa, igreja é outra. Existe a necessidade de essa última chance para Israel. Então, o sistema vai criando as próprias respostas, mas que não são, no meu entendimento, não são respostas que respeitam a exegese, a interpretação bíblica. São respostas criadas pela teologia, né? pelo sistema que vai impor ao texto essas respostas. Porque no primeiro selo, quando se abre, não tem nenhum sinal de juízo, né? Sai um cavaleiro branco, vitorioso para vencer, né? Ele não fala que ele mata alguém, não fala que ele machuca alguém, nada disso. E logo após a coroação de Cristo nos céus. Quer dizer, depois da coroação de Cristo nos céus, não vem o anticristo. Depois da coroação de Cristo nos céus, vem toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão e pregam o evangelho em toda a terra. Então, não pode ser o anticristo, tem que ser a mensagem do evangelho. Agora, depois da mensagem do evangelho, vem morte, vem tribulação, porque foi morto, porque João foi preso. Quer dizer, o primeiro cavaleiro atrai os outros. A pregação pura, verdadeira do evangelho traz perseguição, traz morte, né? Traz a necessidade de martírio por parte do povo de Deus. Então, nós entendemos que o texto de Mateus 24, quando o irmão expôs a respeito da grande tribulação, nós entendemos que ele não está falando de uma tribulação exclusiva para os judeus, mas está falando de uma tribulação para a igreja, né? Porque se você observar aqui em Mateus 24, a partir do versículo 21, ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, uma coisa realmente extraordinária, muito forte. Ele insiste, Jesus, né? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, aí é a minha explicação da metade da semana abreviada. Senão, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, né, dos eleitos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, tal. Vede que vos tenho predito. É interessante que aí, no verso 29, ele diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, vai ter então distúrbios celestes. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, o texto não tem um lapso aqui. A igreja, né, vocês serão atribulados, ele diz, vos matarão. Então, ele está falando com os seus discípulos. Eles eram judeus, reverendo. Mas são discípulos de Cristo. Com Paulo, também era judeu, benjamita, mas quando o sistema dispensacionalista, ele difere, não está falando de cristão. Né? Isso é bem claro. Está falando de judeus. A igreja é arrebatada. Do evangelho do reino, não o evangelho da graça. Né? O evangelho é outro evangelho. Não é a mesma coisa. Porque não existe outro evangelho. Se existe, esse é anátema. Né? Então, observe, o texto está falando, vocês vão ser atribulados, vos matarão, vos odiarão. Ele está falando com os seus discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta. Reverendo, um colega seu, um outro dispensacionalista que esteve aqui no programa recentemente, eu não lembro o nome dele, porque já vieram vários, né? Ele explicou o seguinte: o período da grande tribulação é um parênteses na história em que volta-se à antiga aliança, né? Vai vigir a antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento. A grande tribulação é voltada para o mundo, para a vingança de Deus contra o mundo rebelde, a sua palavra, e juízo para Israel que não creu no Messias. O senhor endossa essa posição? Sim. Faz lógica. Está harmonioso com a questão. Embora seja no fim, dentro do tempo da nova aliança, mas é um parênteses em que vai vigir É que volta o tratamento com Israel, na verdade. Porque a igreja foi retirada, lembrando
que a igreja é formada de judeus e gentios convertidos. Começando pelos apóstolos. Certo? Então, esse organismo, igreja, foi. A organização fica. Tá? Então, o sistema religioso apóstata, esse vai continuar aqui. Claro. Ótimo. E esse vai sofrer juízo. É. Lembrando, voltando para a questão, que não pode ser o evangelho, porque o irmão está citando O primeiro uma cavaleiro não pode ser a pregação. coroação de Jesus. Certo. Só que a coroação dita lá, não está falando Jesus. É Apocalipse 4. Como que não está falando? Não, vamos ler lá. Ô, Ele pastor, não... Opa, está aqui. o João viu lá o cordeiro. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem está sendo coroado aqui? Não, continua. Os 24 anciãos. É. Mas eles depositam a coroa. Coroa depositada. Mas quem são os 24 anciãos, se não a igreja? Os galardões que são depositados aos pés de Jesus. É. Mas Jesus não é coroado em Apocalipse 4 e 5? Não, aqui está citando Jesus. Ele está dizendo que os 24 anciãos vão colocar as coroas, eles pés estão do cordeiro. coroando Jesus com suas coroas. Então. Que foram... Só que os 24 anciãos não são Jesus, eles são a igreja. Eu sei. Não, pastor, o reverendo Nando, explica aí. A fala é sua. Tá bom. Então, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse descrevem momentos fantástico no céu, em que Jesus Cristo veio até diante do trono de Deus e tomou o livro da mão direita de Deus. Esse ato de pegar o livro é um símbolo de dizer, agora quem manda é você, agora você é o chefe, agora você é o Senhor, você é quem dita as regras, né, de todas as coisas. Então é uma coroação no sentido de que ele foi investido o grande governador de toda a terra e de tudo que vai acontecer daí para frente. Por isso os cânticos das Exato, criaturas, os 24 são vão lá e põem as coroas na frente deles, os anjos cantam, louvam, todos os céus eclodem em louvor, né, fervoroso ao Cristo, ao Cordeiro. Cordeiro e leão, né, uma mescla de humildade e exaltação. Para mim é o capítulo É o mais lindo, é impressionante. O 12 também é muito legal. Mas aí ele pega o livro, então, ou seja, agora sou eu quem governo, sabe? Então, primeiro ato, ele abre e solta o Cavaleiro Branco. Então, isso está muito semelhante, historicamente falando, com o que aconteceu. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, e lá no céu ele foi entronizado, como agora você, com base no seu sangue, porque morreste, com o teu sangue compraste para Deus, que procede toda tribo, raça, língua e nação. Então, ele chega lá no céu com o mérito conquistado pelo seu sangue, pela sua vida, pela sua morte, e recebe o reino, o poder de governar todas as coisas. E é isso que ele fala, porque foi mentira o que ele disse? Pessoal, podem pregar o evangelho, toda a autoridade me foi dada, não tinha antes. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vocês podem pregar o evangelho em toda a terra. Havia resgatado o planeta das mãos do diabo por sua obra de redenção, né? Vamos fazer o seguinte, a nossa repórter, a Cátia Silva, foi lá a Conde de Sarzedas e foi perguntar para as pessoas sobre o dificílimo tema de hoje. Vamos ver o que ela apurou. O que significam as 70 semanas de Daniel, na sua opinião? Eu não sei, não. Deve ser a semana que ele ficou de jejum. As 70 semanas têm relação com os últimos acontecimentos, né? Daniel é considerado um livro do Apocalipse, né? Bom, por cima, que eu não estudei profundamente acerca disso ainda, eu acho que significam acerca dos 7 anos aqui na Terra após o arrebatamento da igreja. Significa 70 profecias que Deus deu para ele de revelação. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Hoje é quinta-feira, e na escola dominical você vai massacrar o seu pastor e pedir um estudo especial sobre as 70 semanas de Daniel. O texto é difícil, é realmente complicado, como os nossos dois convidados aqui disseram, né? O Derval Ribeiro de Moura, de Santa Cruz do Capibaribe. Opa! Ô Derval, eu conheço a tua cidade, linda, estive aí 2 vezes no interior de Pernambuco, né? O Aguinaldo foi o mentor das minhas viagens, um grande abraço ao irmão Aguinaldo. Derval Ribeiro.
Passarão pela grande tribulação um grupo de salvos que chegarão com atraso para a grande reunião dos redimidos. Ah, isso o senhor tem que explicar também. É verdade que crente meio assim, marca barbante, ou que não tiver lá muito em dia, vai ficar? Não. Hã? Não. Fala no microfone, pastor. Não, Todo crente sobe. todo crente. Mas tem muito pastor que diz assim, se você não vigiar, você vai ficar. Por isso tem o julgamento do galardão, o julgamento das ações dos crentes. Sobe. Sobe. No amilenismo, só sobe na hora que Jesus voltar, né? É porque o arrebatamento no sistema milenista não é uma antecipação ou um intervalo para qualquer coisa. Eu acho terrível usar a expressão parêntese, né, como a igreja, o supremo propósito de Deus que Paulo revela em a carta aos Efésios, capítulos 3 e 4, chamar isso de parêntese, chamar isso de hiato, acho terrível. A igreja... Paulo chama de mistério. Então, um mistério, é um mistério oculto em Deus, uma coisa extraordinária, mas é o grande plano de Deus, não é um detalhezinho. A igreja é o grande plano de Deus, é o grande projeto de Deus. Então, acho difícil pensar em termos diferentes. Passaram pela grande tribulação um grupo de salvos que chegarão com atraso para a grande reunião dos redimidos. A respeito deles, assim extraímos de Apocalipse 7, 13 e 14. Esses são os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestimentas, também brancas, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A grande tribulação tem a função de alvestimentas brancas de um grupo de salvos. Esse grupo determinado de salvos serão aqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos para a ceia das bodas do Cordeiro. Estes serão amarrados de pés e mãos, Olha, e lançados fora nas trevas. Eram convidados, foram avisados, não se preparam. Ô doido. Então tá, deixa aí a opinião do Derval. Pastor Davi, me explica. Se todo crente sobe no arrebatamento, quem são esses de Apocalipse 7, 13 e 14 que vêm da grande tribulação e alvejaram as suas vestes do sangue do Cordeiro? Os mártires da tribulação. Esses são os mártires. Está lá no capítulo 7, de fato. Né? Lembrando um versículo persistindo, que eu não citei, que será revelado iníquos em 2 Tessalonicenses. Tá? Isso. Então, não indo mão da minha posição. Capítulo 7, ele vai falar, na primeira etapa, dos 144 mil. Tá? E esse deixa para outro tema. Tá. Que é outro rolo. Depois ele vai falar a respeito daqueles que estão sendo alcançados durante o período da tribulação. Ou seja, existe graça mesmo na tribulação. Mesmo na tribulação. Porque depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, né? Aí está mostrando todos os gentios, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Né? Então são os convertidos na grande tribulação? Que sofrerão a morte, a perseguição em função da fé. Mas quando eu era dispensacionalista, eu aprendi que esses convertidos são todos judeus. Não, os judeus que estão sendo citados aqui são 144 mil. Aqui o texto explica que não são judeus, tá? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Os 144 mil vão ser martirizados? Os 144 mil, provavelmente eles vão sofrer perseguição, como as duas testemunhas tiveram, né? Só que eu não sei se eles vão chegar a ser martirizados, que eles receberam selo. Foram selados. Foram selados, mostrando que o selo, quando estavam acontecendo todos aqueles demais juízos e cataclismos aqui para frente, eles estavam sendo protegidos. Sim. Né? Então, porque eram marcados pelo em vez selo. da marca da besta, tinha a marca do Senhor. Isso, e isso é explicado até a razão de ser no primeiro parênteses, né? Aqui do Apocalipse, onde ele vai dar detalhes sobre isso. Né? Tá. Reverendo Leandro, quem são esses mártires de vestiduras brancas aqui de Apocalipse 7 e os 140? Não, 140 para outro dia. Tá. Só nos falar dos mártires, é que eu não completei na fala anterior, a questão do arrebatamento. Né? O arrebatamento da visão amilenista não é 7 anos antes, ele acontece na hora da vinda de Jesus. Porque, na verdade, é o seguinte, é só o momento de Deus retirar o seu povo, que já foi atribulado, porque tribulação é a perseguição do anticristo, não são os flagelos de Deus. Então, a igreja já foi perseguida pelo anticristo, agora Deus veio para vingá-la, então ele retira a igreja e destrói os inimigos. Uma figura do Antigo Testamento.
A família de Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, Deus queria fazer o quê? Destruir Sodoma e Gomorra. O que ele fez antes? Tirou Ló. Tirou a família. Mandou quem? Os anjos. Foram lá, tiraram. Tirou Ló, desceu fogo e enxofre. Então, o arrebatamento é esse tirar Ló. É resgatar o seu povo para ele não ser destruído com os ímpios. Né? Então, a grande tribulação é a perseguição do anticristo à igreja, durante essa era, mas se intensificando no finzinho, antes da vinda de Jesus, quando vai ser abreviado aquele tempo, que senão ninguém aguentava, Jesus disse. Então, Jesus Cristo vem, né? E aí ele tira a igreja e esmaga os inimigos. Entendi. Quem são os mártires da grande tribulação? Inicialmente, provavelmente fosse um grupo de crentes do primeiro século. João está escrevendo para um grupo de cristãos, as igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, está escrevendo para eles. Várias vezes ele os menciona, foram mortos, foram decapitados, foram mortos, foram decapitados. Então, provavelmente um grupo de cristãos do primeiro século que foi morto por Cristo, lá pelo Império Romano, no reino de Domiciano, o imperador terrível daqueles dias, por volta do ano 96 depois de Cristo. Então, João está provavelmente fazendo menção desse grupo que lisa todos os mártires. Porque observe quando é aberto de fato o quinto selo, e ele diz: vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Deus, da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Então, os mártires lá debaixo do altar, não estavam dormindo no túmulo também como alguns sustentam, né? Eles estavam lá, diante de Deus. Debaixo do altar. Por sinal. Fizeram uma reivindicação. Tá bom. Né? Qual foi a reivindicação que as almas, veja, almas falando, almas não dormindo, almas falando, o que as almas pedem para Deus? Elas dizem: até quando, Senhor, não vais julgar, não vais vingar, né, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí Deus diz: calma, gente, bota uma roupinha nova aqui, uma vestidura branca, né? Fiquem mais tranquilinhos um período aqui, porque tem que se completar o número dos que ainda vão ser mortos. Então, veja, um grupo lá de crentes do primeiro século foi morto e subiu e está lá com Deus nos céus. É essa a visão. E aí ele diz: calma, porque muitos outros ainda virão. Talvez eu, talvez o senhor, talvez o pastor, talvez algum de nós ainda seja um desses mártires que precisa completar o número para poder, então, Jesus Cristo voltar. Eletiano, ele mora em Caruaru, também no interior de Pernambuco. Se acreditarmos no fato de que a 70ª semana ainda está para vir, teremos que admitir que o pecado ainda não foi expiado e que Cristo não era o ungido que estava para vir. Isso seria um absurdo. Uma vez que Jerusalém rejeitara o seu rei, nada lhe restará. Uma vez que Jerusalém rejeitará o seu rei, nada lhe restará senão a destruição. A morte de Cristo na cruz selou o destino daquela cidade. Por isso, na sequência da profecia, lemos: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, até a guerra, e estão determinadas desolações. Eu concordo com essa opinião, hein? Né? Não diga. Aqui está repetindo a mensagem do Derval. Sandro Silva, de São Paulo. As 70 semanas de antes de Daniel é o tempo que Deus tratou com Israel. Agora, restando a última, a 70ª, sendo cada semana de 7 anos, com um mês de 30 dias. Daniel 9:24. Seria a segunda alternativa se dissesse: os cristãos que ficaram, em lugar de os cristãos. Está vendo? Mesmo os dispensacionalistas se dividem entre cristãos que ficam ou que todos sobem. Como eu concordo com o senhor, todos sobem. Mas tem gente que acha, talvez para manter os crentes na linha, né? Os crentes nominais diz que ficam na visão dispensacionalista. E por que vão se converter na grande tribulação se ele não se converteu no tempo da graça? Então, por isso que não faz sentido. Não faz. Ou sobe ou fica de... Bom, a opinião do Sandro tem que ser respeitada, né? Claro. Então vamos lá. O arrebatamento da igreja será após 7 anos ao pacto de paz que o anticristo fará com Israel. Tal pacto será quebrado na metade da última semana de anos. Após o arrebatamento, os judeus, incluindo os 144 mil, terão apenas 2.300 dias para que Deus haja diretamente em favor deles com a volta do Senhor sobre o Monte das Oliveiras. Barbaridade, né? Que confusão. Não, está certo. É isso mesmo? É isso mesmo. O que são esses 2.300 dias? É o que está faltando, a metade da...
A metade é 1.260. 1.260, ele errou no número de dias aí. Ele fala 2.300. Ele aumentou um pouco os dias. Após o arrebatamento, os judeus, incluindo os 144 mil, terão apenas 2.300 dias para que Deus haja diretamente em favor deles com a volta do Senhor sobre o Monte das Oliveiras. Quanto aos mártires da tribulação, ressuscitarão para o reino milenar na terra. Então, deixa eu ver se o Andro é midi-tribulacionista. Não está dando a entender isso, não. Ele é pré mesmo? Está meio confuso só. Então, é aí que mistura as duas coisas. Aliás, em escatologia, tudo é assim, né? Não é bem assim, não. Tá bom. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Eu queria, assim, de maneira muito efetiva, agradecer a presença do pastor Davi Paulinetti, ele que é ministro da Igreja Bíblica de Jundiaí e que hoje representou a linha de interpretação dispensacionalista, e também ao reverendo Leandro Antônio de Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e que hoje, mais uma vez, representou a linha aliancista e amilenista. Você tem o contato, olha o privilégio que você tem, meu irmão, minha irmã. Você tem o contato dos dois no site vejamsó.com.br. Escreva sua dúvida, faça seu convite para a palestra, né? Indague sobre a literatura que eles usam, inclusive que o reverendo Leandro divulgou. Enfim, aproveite esse contato para aprofundar-se nessas questões, se você se interessa por escatologia. Eles estão à disposição dos irmãos, tá bom? Muito obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado, reverendo. Eu que agradeço, obrigado, pastor, também. Vamos ao sorteio. Quem vai ganhar o kit Jô Rezende? Luiz Roberto Fernandes, de Alvorada, lá no Rio Grande do Sul. Ai, que vontade de um espeto corrido, tchê. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça do Senhor, nos encontraremos no próximo Vejam Só.